Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema automação descomplicada e aí nós vamos analisar agora como seria o PLC, aonde ele ficaria. Vamos dar uma sequência aqui, né? Nós já fizemos alguns vídeos, essa é a parte 5, né, dessa nossa análise de um projeto, um pequeno projeto. Então, se você tem interesse em continuar nessa nossa análise, fica no vídeo até o final, porque hoje tá bom demais. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso papo técnico de hoje, tá? Aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Bem, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E aqui, assim, a gente sempre traz um tema que seja agregador aí para o seu dia a dia, para o seu trabalho, coisa que você possa aplicar aí na empresa onde você já trabalha, para você que está se formando, ter uma visão de como é que é esse mercado de trabalho, como funciona uma indústria. E nessa série que nós estamos fazendo aqui, nós estamos discutindo um pequeno projeto, né, que é o abastecimento de um reservatório, né? Para isso, nós discorremos aí como ele funcionava e quais são as melhorias que a gente quer implementar. No último vídeo, nós falamos um pouco sobre como é que a gente ia medir o nível desse reservatório, né? É um reservatório de 50 metros, né? Então a gente optou por colocar uma sonda hidrostática. Nós avaliamos outros tipos de instrumentos para medição dessa sonda, desse reservatório, e chegamos à conclusão que nesse caso, né, pelo menos no caso aqui, na nossa decisão, o hidrostático teria aí o melhor custo-benefício, tá? Nós não abordamos todas as formas de medir o nível, mas assim, falamos das principais e daquelas que nós entendemos que seriam mais coerentes para a proposta de medição daquele reservatório, tá certo? Então, gente, olha, antes da gente dar início aqui, eu quero mais uma vez falar com vocês sobre o engajamento do nosso canal, né? O canal Viver de PLC, ele não é o meu canal, ele é o nosso canal, né? O canal da família Viver de PLC. A cada dia que passa, nós estamos chegando já aos 1.400 inscritos, né? É uma coisa que começou ontem e assim, eu tenho estado muito feliz porque é o fruto de um trabalho, mas não é um trabalho feito só por mim, é um trabalho a quatro mãos. Por quê? Porque você tem participado, né? Então a gente tem aumentado a interação dentro desse canal, as pessoas têm começado a participar, as pessoas têm perguntado, as pessoas têm interagido, têm dado suas sugestões, têm dado a sua contribuição. E uma contribuição importante que eu queria falar para vocês aqui hoje era a contribuição do inscrever-se. Há muitas pessoas que acompanham o nosso canal, mas que ainda não são inscritas no canal, né? Então, quando você se inscreve, que você ativa o sininho, que você assiste o vídeo até o final, você dá uma moral muito grande para o canal. E qual o benefício disso? Professor, você está ganhando dinheiro com isso? De forma alguma. O benefício é que quando as pessoas assistem o vídeo até o final, se inscrevem, elas clicam no like, então o YouTube entende que aquele é um conteúdo que pode interessar a mais pessoas com o mesmo perfil que o seu. Então o algoritmo do Google vai lá e entrega esse material para mais pessoas. E dessa forma a gente vai crescendo a nossa comunidade, a gente vai transformando isso aqui num grande fórum de discussão e de aprendizado. E aí sim eu estarei alcançando o meu objetivo e você o seu, que é esse compartilhamento de informação, tá certo? Então, sem mais delongas, bora para o nosso tema de hoje aqui. Bom, nós estamos trabalhando nesse tema aqui, que é automação para todos, né? Então, a gente vem analisando, deixa eu ver se eu volto aqui. A medição, no vídeo passado nós escolhemos aí a forma de medir. Eu apresentei várias formas de medir o reservatório, e aí nós escolhemos esse tipo aqui, ó, que foi o sonda hidrostática, tá certo? Que ela fica dentro de um tubo aqui, ó, né? E aí, conforme essa coluna vai subindo de água, ela vai variando aqui um sinal de 4 a 20 mA. Representamos assim ela indo para o PLC, mas é isso que nós vamos discutir agora nessa aula de hoje,
para a gente ver se é dessa forma de fato que nós queremos que o nosso sisteminha funcione, tá bom? Então vamos lá, essa é a parte 5 aí desse nosso bate-papo, e se você está chegando aqui agora, eu aconselho você, não precisa sair do vídeo agora não, assiste esse vídeo todo e depois você vai lá e maratona os outros 4 vídeos, porque eles vão dar embasamento a você para compreender de fato tudo que nós estamos falando aqui nesse pequeno projetinho, tá certo? Bom, aqui, gente, é só apresentando aqui o nosso canal, né? Tem muito conteúdo lá, né? Ó, se você vier aqui no nosso canal, eu vou fazer só esse parênteses bem rapidinho, viu? Pra gente não perder tempo. Vem aqui na playlist, tem 2 playlists que são muito vistas no nosso canal, que é Introdução à Automação e Programando em Ladder no Click 02 da VEG. Então, vale muito a pena, se você está começando, vale muito a pena se maratonar essas 2 playlists. Existem lá também outras playlists que são muito legais também, como conceitos de automação e de instrumentação também, tá? Então, eu estou sempre colocando vídeos lá, então, assim, são playlists que elas acabam trazendo muita riqueza, detalhe para a especificação das coisas, vale muito a pena, tá bom? Vamos lá. Bom, agora a gente chega na hora da escolha do nosso PLC. A gente já definiu como é que nós vamos medir o nível e também agora a gente precisa, assim, nós vamos automatizar, né? A nossa discussão é melhorar um processo que abastece um reservatório. E esse reservatório é quem mantém a planta funcionando, tá? Ele é quem traz garantias de que a planta está funcionando de forma... Deixa eu melhorar isso. Ficou a cabeça grande danada agora, mas tá bom, tá melhor assim. Então, assim, nós estamos melhorando esse processo, né? Se você for maratonar lá, se você está chegando aqui agora, você vai entender do que a gente está falando, tá certo? Então, chega a hora da escolha do nosso PLC. Gente, existe no mercado uma série imensa de modelos de PLC, né? Eu representei aqui nessa foto alguns fabricantes de PLC, tá? Nós temos aqui Altus, né? A Neon, que é a HI Tecnologia. Esses 2 aqui são nacionais, tá? Esse aqui é feito lá no Rio Grande do Sul, esse aqui em Campinas. Nós temos a VEG, que também é nacional, desculpa, ela ia ficar de fora aqui. VEG. Nós temos a Auron, essa aqui é uma marca japonesa, PLC muito bom também, tá? A Delta, né? A Delta eu não sei qual é a origem dela, se é americana, eu não sei se é japonesa ou coreana. Mas assim, é uma marca de PLC também muito usada. E temos a Schneider, que é a Schneider Electric, que se fundiu aí com a Telemecanique, né? Se tornou Mellingerran também, se tornou uma empresa gigantona aí, ela tem vários CLPs. Lógico que essa representação que está aqui nessa foto é de uma parte só desses PLCs, né? Cada fabricante aqui que eu citei tem vários modelos de PLCs diferentes, né? E aqui eu fiz o seguinte também, tá? Eu procurei botar nessa imagem aqui, nessa foto, PLCs que sejam compatíveis. O que é que ele está falando? O que é que o professor está falando? PLCs que estejam no mesmo nível, né, de concorrência, né? Então, assim, obviamente está faltando muitas marcas aqui. Eu poderia colocar um PLC de baixo custo da Siemens, da Rockwell, vamos lá, da GE. Então, assim, tem vários outros fabricantes aqui tem alguns que eu nem conheço, né? Eu já contei aqui várias vezes no vídeo como é que eu conheci aqui o da HI Tecnologia. Eu conheci através de um aluno, né? Que eu formei uma turma, né, para o nosso curso Viver de PLC. E na hora que eu estava conversando com esse aluno, ele falou, ele citou aí da HI Tecnologia, que ele trabalhava lá na empresa dele. E aí eu tive a oportunidade, conheci, daqui a pouco a empresa onde eu trabalho trouxe uma automação com esse PLC, aí se tornou conhecido meu, e aí eu já tenho contato, eu recebi um kit, né, que eu tenho aqui deles lá, para mim poder apresentar aqui no canal Viver de PLC, tá bom? Então, assim, dentro do mercado nós temos uma infinidade de modelos de PLC, nós temos uma infinidade de fabricantes de PLC também, tá? E
E o que é que a gente tem que ter como cuidado nisso? A gente precisa ter o cuidado para a gente não comprar. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Você precisa sair daqui da Bahia, onde eu estou, na cidade de Paulo Afonso, e você precisa ir para Recife. Bom, então, como é que você vai fazer isso? Ou você vai de ônibus, ou você vai de carro. Se você vai de carro, vou pegar meu carro, me deslocar para lá, abasteço o carro e vou fazer essa viagem. Mas assim, se eu optar em ir de carro, eu não tiver, eu disser assim, eu vou comprar um carro porque eu vou precisar fazer essa viagem para Recife. Eu posso comprar um carro 1000, um carro mais barato, um carro popular, vamos chamar assim, né? E assim, que consome menos, porém tem menos potência, né? Tem menos conforto também. E eu vou fazer essa viagem sem nenhum problema. E eu posso também comprar uma Ferrari, né? Uma Ferrari aí de milhões, que eu também vou fazer essa viagem sem nenhum problema. Talvez faça com mais velocidade, né? Com certeza. Talvez mais conforto, sei lá, e tantas outras coisas mais. Mas uma coisa é que, para ter o carro popular, que vai me levar ao destino, que vai atender a minha necessidade, eu preciso desprender X reais. E para comprar a Ferrari, que para fazer a mesma tarefa, eu vou gastar milhares de X de reais, né? Ou seja, existe uma diferença abissal entre o custo de um e o custo de outro. E todos dois conseguem fazer a mesma atividade, né? Sem nenhum prejuízo. Se eu for do carro popular, não vou ter nenhum prejuízo. Se eu comprar a Ferrari para ir na Ferrari, aí eu assim, não vou ter prejuízo na atividade, mas eu posso ter prejuízo no desprendimento do dinheiro que eu tenho que pagar numa Ferrari, tá? Então, quando você pensa numa solução, você tem que colocar na sua cabeça o custo-benefício, tá? E quando a gente fala de custo-benefício, é uma coisa bem interessante. A gente precisa alinhar a essa frase custo-benefício não só preço, tá? Mas qualidade também, suporte. Quem dá suporte a esse equipamento que eu estou comprando? Que geralmente, por mais simples que seja, ele é caro. Então, quem vai me dar suporte nesse equipamento, né? Vai ser o fabricante. O fabricante ele é ágil na hora de dar esse suporte ou não? Quais as garantias que eu tenho usando um determinado equipamento? Qual a taxa de falha desse equipamento, né? MTBF, tem uma sigla que você olha e você consta lá no manual de cada equipamento, que é uma taxa de falha do equipamento por hora de utilização, né? Então assim, você precisa fazer todo esse levantamento, que é um levantamento técnico, para que você consiga alcançar o melhor custo-benefício. Simplesmente desprezar tudo isso que é técnico e ficar só com o custo, você pode de repente estar dizendo aquela velha frase: o barato sai caro, né? Então, e aí isso aí não é o que a gente deseja, né? Então, nosso tema hoje ele permeia para a gente falar um pouquinho sobre as opções que a gente tem. Nessa imagem aí, as opções que eu trago para vocês aí nessa imagem, elas são excelentes, tá? Elas vão atender muito a contento o que a gente deseja. Porém, eu vou apresentar outras aqui, inclusive eu tenho aqui na mesa algumas opções de como eu posso fazer isso, né? E assim, que até não está aí na foto, né? Mas algumas opções de como eu poderia fazer com um custo mais barato e sem perder performance, sem perder segurança, sem colocar a minha planta em risco, tá bom? Vamos avançar. Bom, olha só, na nossa proposta, lembra que nós já fizemos isso aqui, nós queríamos aqui uma sonda hidrostática, né? Lembre-se aí, se você já vem acompanhando e está esquecido, entre esse reservatório e esse aqui, o reservatório A e o B, eu tenho uma distância de 2 km. 2 km de distância. Bom, olha só.
2 quilômetros de distância, eu vou ter uma medição de nível aqui, e a 2 quilômetros de distância eu vou ter o acionamento da minha comporta, ou da minha válvula aqui. E a medição dessas posições também, tá? Então, quando eu falo acionamento, eu tenho as proteções desse motor, tudo isso vai vir para algum controle que eu vou fazer. Então, aí vem primeira decisão. Esse PLC aqui, ele deve ficar desse lado de cá ou desse outro lado aqui? Bom, vamos pensar aqui de uma forma bem... sem a análise que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Bom, se eu colocar o meu PLC aqui, eu tenho que lançar um cabo de várias veias de 2 km para ir buscar os sinais aqui desse outro lado, né? Preciso lançar esse cabo. Esse cabo não vai ser lançado pelo chão. Ele vai passar numa tubulação, né? Seja no chão ou seja fixado em alguma parede, alguma coisa. Ele vai ter que vir encaminhado, ele não vai ficar ao tempo, né? Porque ele é um cabo de controle de relevância para a gente. Então, você tem que criar toda uma estrutura para trazer esse cabo para cá. Bom, então, já, só em falar aqui, a gente já chega à conclusão de que não é um negócio muito legal, né? Mas então, fica simples, é só pegar esse PLC e colocar ele do lado de cá. Porque aqui eu pego todos esses cabos que são de controle, as botoeiras e tal, jogo nele aqui, e eu só vou precisar lançar um cabinho mais fino para ir buscar essa medição. Poxa, agora tu imagina uma medição de um nível, sair de um cabinho, 2 km para chegar aqui no PLC. Você vai ter perdas aqui. Perdas por quê, professor? Por conta da indutância desse cabo, né? E meu Deus do céu, vamos lá. Da resistência desse cabo, né? A impedância. Opa, consegui. Então vai existir uma impedância nesse cabo aí. E aí você vai ter um sinal que ele sai com a fonte daqui, vai lá em 2 km e volta com um sinalzinho de controle. E aí você vai ter algumas perdas aqui. E essas perdas não vão fazer você refletir em que nível precisamente está esse reservatório, tá? Bom, é lógico, existem formas... deu sono, gente, desculpa. Aqui é o dia pegado sempre, viu? E aí tem horas que a gente tá bem cansado aqui, mas nós vamos que vamos. Olha só, lógico que existem formas de você mitigar esses erros de medição e tal, e deixar algo funcional. Mas aí eu ainda incorro em outro problema. Eu preciso fazer um encaminhamento desse cabo, né? Então não é só ter 2.000 metros de cabo de instrumentação, que já vai ser um valor considerável, né? Eu vou ter que ter 2.000 metros de cabo, eu vou ter que ter eletroduto com toda a estrutura para fixar ele em algum lugar ou para deixar ele enterrado em algum lugar. Eu não posso fazer esses 2 km com 2 km de tubulação rosqueada toda enterrada. Não, eu preciso fazer caixas para que eu tenha local onde eu possa fazer uma manutenção se eu tiver um problema. Então, perceba, essas caixas são de quê? De alvenaria, tal. Então, são 2 km, são X caixas. Então, veja que a gente começa a entrar dentro de um problema aí, né? Então, vamos pensar aqui em como resolver isso, né? Então, existe uma outra forma de medição de nível, né? Que nós vamos analisar aqui dentro dessa proposta aqui que eu preparei aqui para vocês, justamente para a gente, se você está aí no mercado, você de repente diz, rapaz, olha, tem uma situação aqui na minha empresa que é bem parecida com essa aí que o professor trouxe. E eu não sabia que a gente poderia fazer dessa forma. Quais são os custos, né? Então aí pronto. Na hora que você mais ou menos idealiza, porque veja que o cabo é muito caro e eu preciso arrumar toda a estrutura para esse cabo. Eu ainda vou ter uma mão de obra grande para poder lançar esse cabo, seja ele enterrado ou fixado em alguma coisa. Então perceba que você vai ter um custo agregado aí muito grande. E aí você vai ter outras opções, você pode dizer assim, ó, o custo é até parecido, mas essa solução ela é mais fácil de manutenção, é uma solução mais tranquila. Então, a gente vai analisar aqui juntos, tá certo? Bom, imagina aí, né? Aquilo que eu falei. Se eu colocar aqui a sonda,
o PLC vai estar aqui, lendo essa sonda com sinal de 4 a 20 mA, né? Só que os sinais de entrada e saída do controle desse negócio vão ter que andar por 2 km chegando aqui, né? Então, isso não é uma coisa usual, isso não é um projeto decente, se ele for assim, tá certo? Então, vamos pensar numa forma um pouco diferente. Bom, existe um equipamento que nós chamamos de controladores, né? Na imagem aí que você está vendo aqui, ó, esse aqui é um controlador da Precis. Carlos, o que é um controlador? Ó, existem vários modelos de controladores, né? Então você tem, acho que é DL, é uma outra marca, Precis, Yokogawa é outra marca, e assim, cara, deve ter trocentos tipos de indicadores controladores, né? Vamos traduzir o que é isso, olha só. Eu tenho aqui essa sonda gera um sinal de 4 a 20 mA para esse controlador. Esse controlador ele tem internamente dentro dele relés e uma retransmissão. E aqui eu faço uma configuração, quando chegar num certo valor ele bate um relé desse, e esse valor que ele está medindo aqui, ele pode ser retransmitido para um PLC, e esse PLC fazer alguma coisa lá dentro dele, tá certo? Então, é uma das formas que você vai encontrar aí no mercado. Hoje, com as redes IO-Link, isso aqui está ficando meio que um pouco em desuso, mas em desuso para novos projetos, tá? E projetos de indústria um pouco mais polposas, né? Mas você vai encontrar muito controladores aí, porque é uma forma tranquila de você até criar uma isolação entre a sonda e o CLP, e você também tem uma indicação local, né, lá no painel, lá onde está a sonda, que é algo também assim que geralmente o cliente pede, né? Ele fala assim, ó, eu queria que tivesse aqui uma indicação. Por quê? Porque nem todo mundo sabe ir lá olhar na IHM, então você tem aquele mecânico ou aquele cara que está tomando conta da área, um operador, e ele já bate o olho, isso aí, o nível está tanto. Ele olha ali, ele não precisa ir no IHM, ele não precisa fazer mais nada. Ele baixa, ele olhar ali, ele já vai ver qual é o nível. Então, isso é muito usual. No mercado, esse tipo de arranjo aqui, ele é muito usual, tá? Bom, e como é que nós poderíamos resolver esse problema da distância? Uma opção, gente, seria o radiocontrole, né? O radiotransmissor, né? Então, você poderia, assim, comprar um controlador, certo? Na hora que você vai especificar ele. Essa seria uma proposta que eu faria para um negócio desse aqui. Eu compraria um controlador, já que na minha cabeça não há a hipótese desse PLC ficar desse lado de cá. O PLC tem que ficar aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho mais fios de entrada e saída que eu preciso controlar, monitorar. Então é aqui. E vamos lá, vamos exercitar assim. Teoricamente, o operador não fica desse lado, ele fica desse. Então a informação toda tem que estar aqui. É aqui o posto de trabalho dele, né? Então, antigamente ele passava um rádio, ou mandava alguém olhar, ou pegava uma moto, vinha aqui, olhava e voltava para ligar. Agora não, ele vai ficar aqui e daqui ele vai fazer tudo. E para que ele faça tudo, é preciso que esse nível que está sendo medido aqui, ele chegue até o lado do reservatório B, ou ao reservatório A. Então, uma das possibilidades da gente fazer essa comunicação, essa transferência, né, dos dados do nível para cá, para o outro lado, seria um radiocontrole. Bom, pelo menos essa é a que eu encontro como menos mais barata e menos problemática. Obviamente que não é em todo lugar que a gente consegue colocar um radiocontrole não, um rádio de transmissão, tá? Eu usei esse negócio de radiocontrole, que radiocontrole é aqueles que você opera pontes, né, e pórticos. Não é isso, é porque eu tô com esse negócio na cabeça, que eu trabalhei tanto esses dias com radiocontrole de pórtico e ponte, que eu tô meio zuretado aqui da cabeça. Bom, então, dentro desse arranjo aqui, você teria 2 rádios. Então, eu compraria aqui o controlador com a saída, ao invés de ser uma saída de retransmissão de 4 a 20 mA,
eu pediria uma saída para RS485. E essa comunicação viria aqui para esse rádio, essa antena apontando para essa, e aqui retransmitindo para o meu PLC, que seria o arranjo aqui final. Bom, quais são as primícias para eu ter esse tipo de configuração? Número 1, eu preciso ter uma vista. Deixa eu ver aqui se está na outra imagem. Aqui, ó. Eu tenho que ter uma vista livre, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, essa setinha aqui, ó. Tá acima dessa montanhazinha aqui. Então, se essa setinha tivesse aqui, ó, esbarrando na montanha, eu perderia comunicação, tá? Então, eu preciso ter uma vista livre. Esse tipo de situação aqui, gente, de nível, eu tenho numa planta que eu já trabalhei nela, né? Como é que funciona? Um reservatório, ele fica lá em cima, ele foi colocado numa serra, o reservatório, para quê? Para ele poder abastecer a irrigação por gravidade. Então ele evita o bombeamento. Aí, na beira-rio, se tem umas bombas de 4.16 kV, a tensão dela, com soft start, né? Ela parte. Rapaz, é um adutor gigantão lá, que eu fico em pé assim, dentro dele, que é muito grande. Aí ele pega a água do rio, joga nesse reservatório. Quando eu digo um reservatório lá na montanha, como se fosse uma barragem lá em cima, né? Feita lá com material apropriado. Aí fica aquele grande reservatório lá em cima. E de lá de cima sai uma tubulação e desce por gravidade para cada a frente de serviço que tem lá do sistema de irrigação. Então lá em cima tem uma chave de nível. E essa chave de nível, ela está conectada a um PLCzinho pequeno chamado Piccolo, né? E esse PLC retransmite via rádio para o PLC Master, que fica lá na casa de força onde estão essas bombas. Então assim ele consegue ver o nível e trocar informação. E eu estou falando aí de uma distância, acho que de mais de 3 km, né? Então essa imagem aqui, ela ilustra bem direitinho, porque ela fala aqui também da distância que você pode fazer uma comunicação via rádio, né? Então, quais seriam as distâncias? Seriam de 2 a 45 quilômetros, né? Lógico que quando você vai depender do rádio, né? Que você vai... quando você vai especificar o rádio, você tem que ver qual é a distância que você quer em média, e a gente vai comprar um rádio apropriado, né, para você não ter um gasto excessivo, ou comprar um rádio que vai acabar não atendendo a sua expectativa. Esse é um ponto bastante relevante, porque essa comunicação ela precisa acontecer online o tempo todo, porque se por acaso eu perco isso aqui e essa informação não chega aqui, lógico que vai haver uma lógica aqui no PLC que vai dizer, ó, faça isso, já que a comunicação não está chegando, faça isso aqui. Pare, feche, porque você evita o transbordo aqui da caixa, né? Então, tem tudo isso aí, vai ter que ser amarradinho. Então, você precisa ter rádios de qualidade e bem especificado, para você ter um sistema que é 7 dias por semana, 24 horas por dia, disponível para ser operado, né? Bom, então dentro dessa proposta aqui do nosso bate-papo, eu fiquei com assim uma tendência muito grande de fazer isso com rádio transmissor, né? A comunicação via rádio, porque ela elimina esse lance de lançar um cabo. O que é que eu poderia fazer também? Eu poderia colocar uns conversores de um lado e de outro, lançar uma fibra ótica, né? E aí essa fibra ótica, como é que ficaria isso aqui, ó? Daqui eu botaria um conversor para fibra, lançaria uma fibra que chegaria um outro conversor para ir para o PLC. Então, mas para todos os efeitos eu ia ter que ter um gasto elevado para poder, como é que eu posso dizer aqui? Um gasto elevado para poder lançar essa fibra, acondicionar bem essa fibra. Além de eu ter que comprar a fibra, eu ia ter que preparar o encaminhamento dessa fibra, lançar e tal. Sem se falar que quando eu tivesse por estar no chão, eu estou mais propício nessa distância de vandalismo,
de uma outra equipe de manutenção que está trabalhando na área não se atentar e acabar quebrando essa tubulação com a fibra ou com o cabo que eu estou passando dentro, e é algo que vai ter um custo maior de manutenção. E se eu tenho esse arranjo aqui que são dos rádios, eu tenho uma manutenção, óbvio que eu tenho, né? Mas são dois rádios ali, um apontando para o outro, e ali está sempre funcionando, né? Se você disser assim que é algo muito crítico, você pode botar dois rádios, sei lá, e fazer um anel com rádios para poder resolver isso aí. Mas nesse caso aqui específico que a gente está falando aqui, trabalhando, eu não vejo a necessidade de se fazer uma redundância, tá? Bom, a gente para por aqui, dentro dessa análise, mas eu queria antes mostrar isso aqui para vocês, ó. Dentro das possibilidades que eu falei para você, eu trouxe aqui, ó, essa daqui, ó, que é o Click 02 da VEG, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês que ela tem um foco aí, ó. Click 02 da VEG, né? Ele é um relé programável, né? Então ele tem aqui, esse modelo aqui específico, ele não tem entrada analógica, mas nesse arranjo aqui que a gente... Peraí, deixa eu voltar aqui. Nesse arranjo aqui que a gente está montando, eu já não vou mais precisar de entrada analógica. Eu vou ter um controlador, ó. Nesse arranjo aqui que eu estou montando, eu não vou precisar mais de entrada analógica no PLC. Por quê? Porque eu vou ter aqui um controlador e esse controlador vai transmitir RS485, né? Ou seja, no protocolo de comunicação. Então, eu tenho clique da VEG, esse equipamento é da VEG, que fala em RS485, né? Então, bacana, vai atender. Esse RS485 dá para fazer também para colocar o meu a minha HM, tá certo? A minha HM pode conversar em 485 também. Basta que eu compre uma que faça isso, né? Então, mas é muito comum no mercado, tá? Então, essa é uma opção. Se eu quisesse usar analógico aqui, eu compraria uns módulos e agrega nele aqui, ele vai ficando assim um bastidor um pouco maior. Essa câmera ela tem autofoco, ela fica meu Deus, fica seguindo o gordinho. Outra opção, né, seria esse outro relé inteligente aqui, ó, né, que é da HI Tecnologia. Ops. Aí, ó. Opa, aí focou, cara. É bacana esse autofoco aí. Então, esse aqui, comparado a esse aqui, tá? Eu já disse a você, né? Você pode pegar o catálogo desse aqui, que é o que nós vamos fazer na próxima aula. Analisar catálogo disso aqui, tá? Esse aqui também você pode montar algo bem robusto, tá certo? Agora, esse aqui, ele é pequenininho, mas ele tem um negócio interessante. Eles são 8 entradas digitais, 4 saídas digitais, que já atende aquilo ali para nós. Ele tem 4 entradas, ou são 3, meu Deus. A gente vai analisar, viu? Isso aqui bem direitinho. Deixa eu ver aqui. Aqui tem dizendo... Mas ele tem, parece que é 3 ou 4 entradas analógicas. Ele tem a porta 232 aqui, ó. Tá vendo? 232. E tem uma porta Ethernet. Então, eu sempre digo a todo mundo, falo, ó, vai automatizar alguma coisa, pede seus PLCs com esse tipo de comunicação aqui, tá certo? Isso aqui facilita a vida do caboclo, isso aqui facilita a manutenção. Então, esse nome desse aqui é o Rion, da HI Tecnologia. Quiser conhecer mais sobre ele, tem vídeo aqui no canal onde eu detalho ele, eu detalho esse aqui também, tá bom? Que são os equipamentos que eu tenho aqui no meu laboratório. A terceira opção é esse camarada aqui, ó. Esse cara aqui é da Altus, tá? Esse aqui é o chamado FBS, né? É um PLC da Altus, né? Ela importa esse PLC, esse aqui não é fabricado pela Altus, mas não tem problema nenhum, ela dá suporte, todo o suporte para esse camarada aqui, tá? Então você vai encontrar a documentação desse cara aqui lá no site da Altus, todo em português, bem bacaninha. Bom, isso aqui é um PLC já de pequeno porte, muito bom. Então ele tem esse modelo aqui em específico, tem vários modelos. Nós vamos analisar essa documentação técnica dele também, tá? Para nossa escolha aqui. E assim, ele é muito bacana. O software dele é free. Todos esses três aqui, com esse que eu estou apresentando, o software é free. É outro ponto relevante, gente. Porque, ó, quando a gente vai lá para aquela foto lá, tinha lá um da Schneider. O software não é free.
Então você vai ter que desprender dinheiro para poder fazer uma aplicação, e não vai ser pouco dinheiro não, viu, para comprar o software, tá? Então esse aqui é o FBS da Altus, é uma boa alternativa também, tá certo? Agora esse, enquanto os outros dois são relés programável, esse aqui já é um PLC mesmo, tá bom? No caso aqui, esse aqui só tem porta serial. E agora, esse aqui é o xodó do papai aqui. Eita, tá caindo nas travinhas aqui. Esse aqui é um xodó para mim, né? Que é o Express, né? Express. Esse aqui, comparado a esses outros aqui, tá? Ele é um canhão, tá certo? E por que ele é um canhão? Eu tenho um vídeo, gente, todos esses aqui, eu tenho um vídeo detalhando lá, vai lá no YouTube, no Conhecendo o PLC, tá? Eu tenho vídeos lá que eu falo das características de todos esses quatro aqui separadamente. Então você vai conhecer os detalhes de cada equipamento desse. Mas esse aqui, ele é um PLC diferenciado, ele é compacto, né? É pequeno para pequenas aplicações, mas ele é diferenciado porque ele já vem pronto para a indústria 4.0, tá? Então, o que é que ele traz aí de tão diferente, Carlos? Bom, ele tem primeiro que ele já tem uma quantidade de entradas e saídas digitais e analógicas consideráveis, né? São 4 entradas analógicas mais 2 RTDs, que pega RTD direto. São 16 entradas digitais, 16 saídas digitais e 4 saídas analógicas, para você controlar alguma coisa aí de forma analógica. Ele tem aqui comunicação RS485 aqui nesses bornes. Ele tem rede CAN. Ele tem um USB aqui que você pode usar para colocar até aqueles modemzinhos da Vivo, da Claro. Você pode colocar aqui para você fazer um acesso remoto à distância, para você trafegar dados nele, para um banco de dados na nuvem, sei lá, o que você quiser fazer. E ele tem a comunicação aqui, ó. Essa comunicação que é Ethernet, tá? Ethernet IP, tá? Então assim, cara, muito legal. Lógico que os custos aqui, eles vão variar. Eu acredito que dos 4, esse aqui tem um custo ligeiramente maior. Mas esse aqui, ó, e principalmente se for esse aqui, ó, o XP340, ele ainda vem com web server, tá? Ele vem com web server e ele é uma opção assim que... O que é isso, web server, Carlos? Você pode criar uma aplicação, já ele vem nativo programado para isso, para você acessar no seu celular, você acessar de um browser de internet, você poder comandar dali. Então, isso aqui é um negócio surreal, né? O custo-benefício disso aqui é grandioso. Lógico que se o cara for usar, né? Se ele for de fato usar essa tecnologia lá e se ela de fato trouxer um ganho positivo aí para a operação, tá bom? Então, gente, nós vamos ficar por aqui, né? O vídeo já ficou longo demais, ó, já 38 minutos. Fora a abertura, né? Então é 38 minutos fora a abertura. No próximo vídeo nós vamos detalhar a documentação de cada PLC desse, né? Lógico que eu não vou detalhar como já fiz lá no passado, porque tem esse vídeo lá, só vou passar rapidinho sobre eles e falar um pouquinho da diferença de cada um deles, tá bom? Então, gente, até a próxima, fique com Deus e bora programar.